nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Glória a Deus. Aqui na leitura diária, no capítulo 1, versículo de 13 a 14, fala sobre o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é chamado de penhor, por quê? Porque ele é a garantia do selo, né? Ele é a garantia, é o selo e é o adiantamento divino de que a nossa salvação e herança celestial estão asseguradas, né? Ele representa o que? A presença inicial de Deus em nós, garantindo que o Senhor completará a obra de redenção e santificação até a vida eterna. Aqui na introdução, fala sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. É um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Aqui fala, nós somos o quê? Filhos adotivos, né? Adoção. O que significa adoção? Adoção, filho, são, vamos dizer, um exemplo, uma criança ou um adolescente, por meio de um processo legal e afetivo, tornam-se filhos de alguém de forma definitiva e irrevogável, com os mesmos direitos dos filhos biológicos. Então nós recebemos, né, esta garantia de filhos por adoção. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus e nós passamos também a ser, por crer, somos chamados filhos de Deus, né? E temos o mesmo direito, né, de um filho biológico. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando nós fomos regenerados, fomos reconstruídos, renovados, consertados, recuperados da forma original, porque fomos feitos para adorar, servir ao Senhor. Ao primeiro ponto fala sobre o Espírito e as dádivas do Pai. O que significa, né, as dádivas? Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão, em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Em Gálatas 3:10, então nós recebemos, né,
esta garantia de filhos por adoção. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, e nós passamos também a ser, por crer, somos chamados filhos de Deus, né? E temos o mesmo direito, né, de um filho biológico. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando nós fomos regenerados, fomos reconstruídos, renovados, consertados, recuperados da forma original, porque fomos feitos para adorar, servir ao Senhor. Ao primeiro ponto fala sobre o Espírito e as dádivas do Pai. O que significa, né, as dádivas? Da escravidão, a filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão, em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Em Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Continuando. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Romanos 7, 12 e 13. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, a Bíblia afirma, né, que nesses versículos que a lei de Deus é santa, justa e boa. E Paulo explica que o pecado e não a lei produz morte, usando o mandamento bom para revelar a extrema pecaminosidade do pecado e destaca a necessidade de um Salvador. Então nós antes não tinha esse Salvador, mas hoje estamos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ela revela, né, que já falei no versículo, em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores, né? Ela afirma que ninguém será justificado, declarado justo diante de Deus pela obediência à lei, pois a fundação da lei é trazer o pleno conhecimento do pecado, não a salvação. Então, a lei ela aponta para o pecado, para que o homem entenda que tem um pecado. Já a salvação, Jesus ele veio trazendo o que? Através do Espírito, o conhecimento de um Salvador. Jesus, nós temos um Salvador.
Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então aqui afirma que os cristãos não receberam o espírito de escravidão, irmãos, para viver com medo, mas sim o espírito de adoção, que os torna filhos de Deus e permite clamar, Abba, Pai. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa frase aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e perdão. Vamos aqui, vem Gálatas 4 e 5. Não, Gálatas 5, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Então esses versículos destacam o quê? O momento perfeito de Deus, né? Plenitude do tempo, para enviar Jesus nascido de mulher e sobre a lei, com o propósito de redimir, ou seja, resgatar os que estão sobre a lei e nos garantir a adoção como filhos de Deus, né? Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram, mas todos quantos que aceitaram, deu-se o privilégio, no poder de ser chamado filhos de Deus. Se somos filhos, nós podemos falar papai ou Abba, Pai, né? Assim como nos versículos foram citados. Continuação. Nós somos não somos mais escravos, mas filhos. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, aqui destaca, irmãos, o que? O imenso amor do Pai, que nos concede o privilégio de sermos chamados e, de fato, sermos seus filhos, resultando no fato de o mundo não nos conhecer, por também não ter conhecido a Ele. Então o mundo não nos conhece, porque eles não são filhos. Nós somos filhos, herdeiros do céu. Glória a Deus. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Nos convida à comunhão com o Pai. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui proclama que Cristo libertou os cristãos para viver em verdadeira liberdade, exortando-os a permanecerem firmes nela e não se submeterem novamente a um jugo de escravidão, lei ou legalismo. Então, aqui é uma advertência para que os cristãos não voltem para o que era antes, né? Não volte para a escravidão, porque somos livres. Em 1 João 5:18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Então quem é nascido de Deus, irmãos, ele não anda pecando, ele não anda vacilando, ele não anda voltando para a lamaçal do pecado. Aquelas práticas de antigo ele não faz mais, ele não pratica, porque agora ele é uma nova criatura, ele é
filho de Deus, ele é filho por adoção, ele tem o Espírito de Deus, né? Toca, porque ele é uma nova criatura. Aqui afirma que quem é nascido de Deus não vive, né, na prática habitual do pecado. Pois Jesus, aquele que nasceu de Deus, protege o crente, impedindo que o maligno toque ou atinja. Está vendo? Então, o Salvador, ele está a nos proteger pelo seu Espírito Santo, né? Glória a Deus. Aqui no ponto 2, no item 2, fala da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes. Em 1 Coríntios 12 e 2, diz assim: da rebeldia a filho legítimo, vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Então aqui lembra, para os cristãos em Corinto, sua vida anterior ao cristianismo, quando eram gentios e se deixaram conduzir a ídolos mudos e sem vidas, né? Sem vida. Então, aqui falando para a igreja de Corinto antes, como eles viviam. Mas por meio da graça fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No livro de Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Mas aí João diz: mas a todos que receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus, aos que crerem no seu nome. Glória a Jesus. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nos selou com sua propriedade e após o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então aqui afirma que Deus selou os crentes e colocou o Espírito Santo em seus corações como garantia ou penhor das suas promessas, identificando-os como sua propriedade. Então, irmãos, quando há o arrependimento, quando a aceitação do Salvador Cristo Jesus, ele recebe o Espírito, que é da promessa, e ali Deus está selando, como indicando que é propriedade do Senhor, é propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Por isso que o mal, ele não toca.